Vamos lá então, para receber os nossos convidados especiais, está comigo aqui o Paulo Vitor. Vamos lá, Paulo Vitor. É isso mesmo, Gilson Júnior, para falar de uma série de projetos que estão em andamentos aqui em Muriaé. E sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o secretário de Obras, Jorge Férez, que está aqui com a gente. Vamos bater um papo também com o secretário municipal de Agricultura, Fernando Levati, com o vereador e líder do governo, o doutor Frederico, e também com o procurador-geral do município, o doutor Eduardo Marge. Eu começo cumprimentando Jorge Férez. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Rádio Muriaé. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Gilson Júnior. Bom dia. Todos os ouvintes e amigos da Rádio Muriaé. Um prazer estar aqui novamente, né, junto com o doutor Frederico, com meu colega lá de secretaria, o Fernando Levati, e o doutor Eduardo Marge, o nosso procurador-geral. Secretário Fernando, bom dia, bem-vindo à Rádio Muriaé. Bom dia, Paulo. Bom dia, Gilson. Bom dia. Bom dia, Henrique, né? Pedro Luiz, todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Vereador Frederico, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Gilson Júnior. Bom dia, vereador. Bom dia, secretário Jorge Férez, secretário Fernando Levati, nosso procurador e doutor Eduardo Marge, seu Pedro Luiz, seu Henrique. E bom dia a todos os ouvintes da Rádio Muriaé. Ô Jorge, a gente tem acompanhado o trabalho da Prefeitura de Muriaé e temos percebido que as obras não param. São muitas obras em andamento. Se eu não me engano, a última vez que a gente conversou foram 70 inaugurações desde a gestão do Marcos Guarino. Como que está o andamento das obras daqui para frente? O que a gente pode planejar para 2024? Ô Paulo, a nossa sequência de execução de obras, elas passam muito pelo nosso orçamento, né, pelo cronograma que fizemos no final de 2023 para o exercício de 2024. E nós estamos conseguindo fazer agora as obras que vieram recursos do Ministério das Cidades, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, emendas parlamentares. E nós estamos enfrentando nesse momento um problema que nós tivemos o nosso orçamento travado pela Câmara Municipal. E eles têm um prazo, né, para votar esses projetos de lei, e isso está demorando muito lá na Câmara. E nós precisamos dar sequência no nosso cronograma. Nós temos, por exemplo, que terminar a concretagem na estrada do Macuco. Faltou um trecho lá de aproximadamente 800 metros de extensão, que já fizemos a drenagem, né, Fernando? E não conseguimos dar sequência por conta disso. E o restante das obras que estão em execução são, como eu já falei, recursos de emendas e de ministérios. Nós temos 3 pontes que já passaram pelo processo licitatório, temos drenagem que também já passou pela licitação na última quinta-feira, agora é o procedimento legal de cumprir o prazo, né, de recursos e tudo, para a gente poder dar sequência. É uma demanda antiga daquela região ali da Avenida do Contorno, Rua Amazonas e São Dimas, lá no bairro Dornelas. E muito em breve nós vamos conseguir assinar o contrato e dar ordem de serviço para início. Então, o que nós estamos enfrentando hoje, a dificuldade do nosso cronograma, é exatamente a sequência de pavimentação. É recapeamento asfáltico, né, pavimentação de estradas rurais, pavimentação de vias urbanas e nos distritos também, e nós não estamos conseguindo executar em função disso. E o que nós estamos conseguindo fazer é com essas emendas, né, e projetos que já estavam lá em andamento. Doutor Frederico, o que está acontecendo lá na Câmara? Por que esses projetos ainda não foram aprovados? Paulo Vitor, existem projetos, né, protocolados desde o dia 26 de fevereiro, que ainda não foram pautados, né, pelo presidente da Câmara Municipal. É ele que faz a pauta. Então, é projetos que travam as organizações do poder público municipal, que detalham de despesas, que propõem investimentos em Muriaé. Alguns estão mais recentes, mas isso tem que parar para o bem de Muriaé. O projeto 36, por exemplo, ele altera o quadro de detalhamento de despesas da Lei Municipal 6.869 de 2023, dentro da Lei Orçamentária Anual. Se não for aprovado, e já nos aproximamos do meio do ano, inviabiliza a boa gestão. Talvez, né, seja isso aí o motivo desses projetos não estar sendo pautados. Tem um importantíssimo projeto também do dia 29 de fevereiro, que
que abre crédito suplementar para a saúde da ordem de R$ 2.800.000. Tem outro de 247 mil para tratar da saúde também, que está parado desde 1º de março. Então, sou médico, sei que com saúde não se pode ficar esperando, né? Quem paga essa conta toda, infelizmente, é o mais necessitado, a pessoa humilde, a pessoa pobre, é o povo, aqueles que nos colocam na Câmara para defender seus direitos, mas por decisão do presidente, ele não coloca esses projetos em votação. Então acaba prejudicando principalmente o povo. Tem o projeto 49, que prevê investimentos dentro do plano plurianual de R$ 1.162.000, também parado desde 6 de março. Da mesma data, tem um que incentiva o esporte na nossa cidade, uma parceria entre a Prefeitura e o Cruzeiro Esporte Clube. Né? Mas é uma ação que, para bem das nossas crianças, dos nossos jovens, nós sabemos que o esporte ajuda a tirar as crianças do mundo da marginalidade, que oferece oportunidades, mas está parado e não estamos entendendo o motivo. Outro que está parado é o projeto 53, que prevê parceria com o SEBRAE para financiamento de projetos de programas de compras públicas locais. Isso incentiva as nossas empresas, o empresariado local, né, de poder ofertar serviços e produtos para a prefeitura. Mas a Câmara, não votando, abre espaço dentro das licitações para empresas de fora, que levam nossos recursos embora. Por que não incentivar as empresas de Muriaé a vender aqui e fazer circular o nosso dinheiro no próprio município? E quando falamos de educação, tem o projeto parado desde 8 de março, que abre crédito suplementar para melhorar a educação das crianças de quase 3 milhões de reais. Parado o projeto, é o projeto 56. Tem alguns mais recentes, mas que prevê investimento e repasses, até mesmo emenda parlamentares para entidades sem fins lucrativos, como a Casa Nandi, que promove a cultura, e as artes de Muriaé. O deputado já destinou o recurso, mas é preciso que a Câmara autorize a Prefeitura a fazer o repasse. E quem é prejudicado por essa demora? O pessoal daquela ONG, a Casa Nandi, é sem fins lucrativos, mas o projeto está parado esperando o quê para ajudar a cultura e a arte? E tem um que creio ser de grande importância também, que ajuda os jovens a contribuírem com a renda para suas próprias famílias, que é Minha Vez, Primeiro Emprego. A Câmara tem que autorizar a Prefeitura a fazer convênio com a Associação Santa Marcelina, né, das irmãs lá, aqui em Muriaé, para que os jovens possam ter onde estudar e se preparar para o mercado de trabalho. Então quem ganha é os jovens, né, que podem trabalhar, ter sua renda, o empresariado que terá uma mão de obra especializada, o cidadão que será bem atendido por nossas empresas. Todos ganham. Esse é o projeto 66. Tem outros que deram entrada há 20 dias, mas que são importantes, como que autoriza o município a firmar convênio com a Associação Resgate Mulheres, que ajuda mulheres vítimas de violência. Está parado. Tem ainda o 72, que abre crédito suplementar para ações de urbanismo e meio ambiente, de R$ 700 mil. A Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem um projeto parado de quase 3 milhões para investimento para as famílias carentes das cidades, e nós, vereadores, às vezes pedimos para colocar a votação em plenário e não somos ouvidos, porque o presidente tem esse direito desse prazo dele colocar os projetos. Mas nós temos que ajudar os menos favorecidos. Tem outro que propõe abertura de crédito suplementar de quase 5.350.000 dentro da lei orçamentária anual, para emprego e uso para o bem do povo. E depois entra o período eleitoral e ficamos parados. A cidade perde. Nosso município fica parado, tudo por conta do atual presidente da Câmara, que não coloca esses projetos para tramitar o mais rápido possível. Muito obrigado, Paulo Vitor. Secretário Fernando, e na agricultura, o que está acontecendo lá que muitas vezes a gente pode ter projetos já em andamento e não estão acontecendo? Paulo, nós estamos atrasados com alguns projetos, como o Jorginho começou a falar, a parte de pavimentação das estradas. Concretamente na estrada do Macuco, está parado. Siricuite, perto de São Fernando ali, uma serra que demanda muito maquinário na época das chuvas, muita manutenção. Já foi aprovado aí para a gente começar esse serviço, só que estão aguardando aí a liberação de recursos por parte da Câmara. Nessa PL 36 aí, que foi protocolada dia 26/2, essas estradas que precisamos aí para o mais rápido possível atender a população rural.
Ô Eduardo, bom dia, bem-vindo à Rádio Muriaé. Explica pra gente qual a legalidade disso e como que funciona. O projeto ele chega até a Câmara, os vereadores têm que votar para ele ser executado? Bom dia, Paulo Vitor, bom dia, Gilson Júnior, bom dia, vereador Frederico, bom dia, Fernando Levati, bom dia, Jorge Férez, bom dia aos ouvintes da Rádio Muriaé. Bom, o que acontece é o seguinte, né? O presidente da Câmara, a Câmara Municipal, ela é regida, tem um regimento interno, né? E ele tem um prazo legal para votar esses projetos. Nós não estamos dizendo aqui que ele não está cumprindo os prazos. Os prazos, né? Ele tem 45 dias para colocar em pauta esses projetos que são remetidos para lá em caráter de urgência, que é o caso desses projetos aí. Inclusive esse projeto 36, que vem paralisando aí várias atividades do município, como o Jorge Férez muito bem disse aqui, o Fernando Levati também, pavimentação de estradas e tudo. Então, só que é o seguinte, ele tem os 45 dias para colocar, mas nada impede que o presidente da Câmara coloque em pauta antes de fim desse prazo. Né? E o objetivo nosso aqui não é fazer nenhum tipo de crítica aqui ao Poder Legislativo, que é um poder independente, né? E o Poder Legislativo ele tem a função dele, né, dentro da nossa sociedade, dentro do nosso regime democrático, mas a gente vem aqui pedir ao Poder Legislativo que una forças aqui com a gente, com o Executivo, em prol da cidade de Muriaé. Então nós não estamos aqui querendo nenhum tipo de guerra com o Poder Legislativo, muito pelo contrário, a gente está aqui no sentido de pedir o apoio ao Legislativo para que ele paute, principalmente esse projeto 36, né? Ele já foi pautado na reunião passada, foi aprovado em primeira votação, e foi retirado de pauta para cumprir o interstício legal. Esse interstício legal, ele pode ser dispensado. A exemplo a gente pode verificar, salvo engano, em 2024, posso até estar errado, mas eu acho que quase 100% dos projetos de lei que foram votados na Câmara Municipal de Muriaé tiveram o interstício legal dispensado durante as reuniões, foram aprovados em uma reunião só. O que seria esse interstício legal, só para os nossos ouvintes entenderem? O interstício é o seguinte, que o projeto ele é votado em 3 votações. Né? Então, teoricamente, votaria numa reunião, depois numa próxima reunião e numa outra reunião. Só que na prática, como é que funciona isso? Na maioria das vezes, a gente pode pegar aqui até o histórico, né, dos projetos de 2024, ele é colocado em pauta em primeira votação e um vereador sempre pede a dispensa do interstício, né, legal, aí vota em segunda, pede de novo, vota em terceira votação, sempre na mesma reunião. Isso já é uma prática dentro da Câmara Municipal e com esse projeto foi feito de maneira diversa, não seguiu essa mesma prática. É ilegal o que foi feito? Não é, mas a gente tem que levantar que foi adotado, né, uma prática diferente em relação a esse projeto. Um outro projeto também muito importante, salvo engano é o 78, está até nas mãos aí do Jorge Férez, é um projeto, um recurso do governo federal aí da ordem de mais ou menos 26 milhões de reais, e aí nós estamos pedindo remanejamento dele aí na questão de 5 milhões alguma coisa, né, Jorge? 5 milhões 343. Que projeto é esse, Jorge? Explica pra gente. Esse é um projeto que estava parado desde 2012, se não me engano, né, doutor Márcio? Isso. Lá em Brasília, o doutor Marcos, nessas idas lá em Brasília, conseguiu resgatar esse projeto. O montante dele é em torno de 26 milhões de reais. Né, é um programa de saneamento para toda a cidade de Muriaé. E ele é dividido em fases, né, em etapas. E essa primeira etapa aqui, né, nós estamos aguardando essa liberação lá desses 5 milhões 343 mil reais para agilizar todo o processo. Né? Nós já fizemos a licitação e precisamos cumprir o prazo de licitação da ordem de serviço para poder... Na realidade, esse projeto, o edital de licitação já está praticamente pronto, né? Só que ele só pode ser publicado a partir do momento que esse projeto foi aprovado. Então, assim, a licitação está travada, está travando, inclusive, para indicar a dotação, para indicar a dotação no edital. Então, a gente não tem essa dotação, por isso a necessidade de votar para não atrasar mais. E assim, nós vamos entrar no período agora da seca, né? Que é a hora de fazer essas obras, né? Aí já é com o nosso secretário de obras, parece que é muito mais fácil fazer no período da seca do que no período das chuvas. Então... Eu antecipei aqui, porque o que está pronto é o termo de referência, né? Mas lá na secretaria foi feito em comum com o DENSUR.
Então, o período ideal de se iniciar esse serviço. E depois, em época de chuva, nós temos que paralisar e as ruas ficam interditadas, exatamente. Ô Jorge, qual a importância da aprovação desses projetos para a população? Que eu estou vendo que são muitos projetos que precisam ser aprovados. Qual a importância para a população? Qual o impacto positivo que esses projetos sendo aprovados, colocado em execução, vai beneficiar a população? O impacto, Paulo, é o seguinte. Desde quando o Dr. Marcos assumiu, as nossas conversas sempre são no sentido de atender as demandas da população de uma maneira geral, sem privilegiar um determinado bairro, uma determinada região, um determinado distrito. Nós estamos fazendo obras na cidade toda, incluindo todos os distritos. Então, a importância, eu vou citar a questão dos distritos, das estradas, as estradas rurais do município. Esse período agora é o período, nós fizemos obras também durante o período de chuva. Só que o período ideal é agora, nós conseguimos acelerar essas obras. E a gente às vezes escuta aí muito, eu não tenho rede social, eu me preocupo muito com o trabalho, né? Então eu tenho que focar no meu trabalho lá na secretaria. O que acontece? A gente começa a escutar agora, mas esse ano são obras eleitoreiras. Pelo contrário, nós não podemos fechar a Secretaria de Obras, fechar a Secretaria de Agricultura em período nenhum, porque são os moradores de Muriaé que são prejudicados, né? Então essas polêmicas que acontecem, tá demorando a dar ordem de serviço, por que não atendeu a determinada região? Porque os procedimentos, o Dr. Marge falou com muita propriedade, nós primamos pela transparência, pela legalidade de todos os nossos serviços. Eu falo sempre nas nossas inaugurações, e é um prazer muito grande, nós temos feito várias inaugurações, né? Toda semana, raramente nós passamos uma semana sem entregar uma obra. Nós fazemos obras não por vaidade e não temos interesse nenhum. A Secretaria de Obras não tem interesse nenhum político em fazer obra. Eu falei na inauguração do mercado, inclusive agradecer, né, a população que esteve presente lá. E nossas obras, elas são sempre para atender a população. Sempre. Jamais vamos fazer obra com interesse político ou para vantagem, principalmente pessoal, porque eu estou ali na Secretaria de passagem. Tá? Estou ali dedicando o meu tempo, né, a minha experiência profissional, e eu jamais utilizaria desse artifício para ter uma vantagem pessoal ou vantagem política, né? A gente está ali com muito cuidado, muito critério, e essas obras são para atender a população. Você imagina uma estrada rural, uma demanda antiga, estrada da Gameleira, por exemplo, estrada do Macuco, São Fernando, São João do Glória e várias outras que nós conseguimos fazer. O Fernando falou agora do Belvedere, Siricuite, desde quando assumimos lá na Fernanda, tem o pedido, a gente entende a solicitação, mas eu sempre falo, nós podemos demorar a fazer uma obra, mas ela vai ser feita com a maior lisura possível, maior transparência, utilizando todo o critério técnico possível para atender. E essas outras também de pavimentação, nós estamos fazendo em vários pontos da cidade, em vários distritos. A preocupação que a gente fica quando atrasa, o doutor Eduardo falou, a Câmara está fazendo, né, o papel dela, está cumprindo o regimento, mas esse pedido nosso é no sentido de que consiga dar prioridade. Porque a prioridade não é para o Executivo, a prioridade é para a população de Muriaé. Nós estamos lá, eu hoje sou um servidor público, eu tenho que servir a população em todos os pedidos, todas as demandas. É lógico que a gente não consegue fazer tudo de uma vez só, né? Porque para fazer errado é muito fácil. Agora, para fazer certo, igual nós estamos fazendo, tudo tem o seu tempo, tem o processo de licitação, tem a legalidade, o suporte jurídico que nós temos da Procuradoria, né, para não cometer nenhuma coisa que possa comprometer essa gestão. Ô Fernando, a gente sabe que em Muriaé são quase 3.000 quilômetros de estradas rurais. Eu imagino que é um desafio atender todas essas quilometragens, e a gente sabe que a zona rural de Muriaé é uma área muito importante. Qual a importância dessas estradas estarem sempre em boas condições para acontecer essa locomoção, principalmente esses produtores que precisam acessar diariamente o perímetro urbano aqui em Muriaé? Então, Paulo, como o Jorge muito bem falou,
depois de um serviço muito bem feito ano passado, de vários elogios, infelizmente vem a chuva, né? Ou felizmente vem a chuva, que a população rural também, e a agricultura precisa da chuva, e aí de repente você vê tudo que você fez ser destruído. Então o nosso trabalho agora começou, estamos aí com máquinas em várias regiões já fazendo a recuperação das estradas rurais. Nesses pontos piores de acesso das comunidades, estamos tentando concretamento, como fizemos ano passado o asfalto em boa parte de Belisário, concreto na região do Pontão, onde boa parte da produção de hortaliças vem para Muriaé, né? Então, assim, locais que estão sendo feitos esse serviço, graças a Deus esse ano não tivemos problema. Onde alguns pontos no São João do Glória foi concretado, na região do Macuco, né? Falta muito pouco para a gente terminar a parte de baixo do Macuco, a parte de cima tem a licitação do concretamento também, já tem boa parte já sendo feita. Então o nosso objetivo é esse, fazer obras que ficam definitivamente para a população, principalmente nos pontos piores, como Siricuite, como Bevedere, e graças a Deus aí 3 pontes já foram licitadas, né? Eliminar essas pontes de madeira, onde todo ano tem que dar manutenção, isso atrasa muito o nosso serviço e gasta muito dinheiro público. Então fazendo obras aí para ficar para a população por um bom tempo. Ô, doutor Eduardo, é importante essas secretarias terem uma assessoria jurídica lá da prefeitura para que essas obras ocorram todas dentro da legalidade, né? Sim, com toda certeza. Então, por essa razão, né, a gente procura sempre analisar a melhor forma aqui, a questão das leis, né, do orçamento, seguir o orçamento da maneira que tem que ser seguida. Por exemplo, essa questão aí desse projeto 36 em questão, a razão dele é porque o orçamento do ano passado foi encaminhado para a Câmara, o projeto de lei para definir o orçamento de 2024, ele sofreu várias emendas, né? E nessas emendas foram tirados recursos, né, por exemplo, de estrada rural, de várias situações. E essas emendas foram vetadas pelo prefeito e os vetos foram mantidos. Mas como o veto foi mantido, aquele texto original que foi encaminhado para a Câmara, ele não chegou a ser aprovado, então praticamente ele não existe. Então, para corrigir isso, foi encaminhado para a Câmara esse projeto de lei 36, restabelecendo aquelas rubricas onde foram retiradas pelas emendas, né? Então, por essas razões, a necessidade de se aprovar esse 36, então, determinados, por exemplo, recapeamento de estrada rural, muita coisa, não existe hoje no orçamento essa rubrica ali. Foram retirados, doutor, mas só, desculpe, só da Secretaria de Obras foram retirados 3 milhões de reais, que estava no nosso cronograma, na nossa programação toda, né? Aí, por essa razão, ele tem até o recurso financeiro para fazer, né? Mas não se pode fazer, enquanto não se resolver essa questão. Então, por isso que nós estamos aqui rogando aqui a Câmara Municipal que coloque em votação o mais breve possível, por conta mesmo de atender a população. A intenção aqui é atender a população, mas para atender nós precisamos fazer dentro da lei. Não tem como fazer fora da regra aqui, que isso pode vir a dar problema para todos nós aqui que estamos operando ali, né? Prefeitos, secretários, né? Todos nós. Tá certo. Chegamos ao final de mais uma entrevista. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do secretário Jorge Félix. Muito obrigado pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Obrigado, Paulo, né? Eu coloco sempre a Secretaria de Obras à disposição, né, para toda a população de Muriaé, para tirar suas dúvidas, levar as demandas lá. Obrigado aqui pela oportunidade. Eduardo Marge, muito obrigado também pela sua participação aqui na Rádio Muriaé. Obrigado, Paulo Vitor, obrigado, Gilson Júnior, aos ouvintes, obrigado à Rádio Muriaé por nos receber. Tá certo. Secretário Fernando Levati, também nós queremos agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado. Só reforçar e pedir à população da zona rural, né, dos distritos, que tem um pouco de paciência, como você bem falou, são quase 3 mil quilômetros de estradas rurais, impossível a gente conseguir a manutenção todos ao mesmo tempo, mas estamos aí já com vários pontos sendo arrumados, sendo consertado, Belisário, Boa Família começou hoje, Vermelho, São João do Glória, Gameleiro, então tem várias máquinas para tentar recuperar essas estradas o mais rápido possível. E como o Jorginho falou, 3 pontes foram licitadas, ponte essa da região da Grama, tá? Uma na Pedra Alta em Belisário e outra São Domingos Belisário. Tá certo. Vereador Frederico, prazer receber você aqui. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Paulo Vitor. E acredito aqui que o presidente vai colocar esses projetos em pautas para bem de toda a população. Muito obrigado a todos aqui, Gilson Júnior, Pedro e Henrique. Tá certo. Gilson Júnior.
os convidados aqui do nosso programa, né? Meio-dia em ponto, dá tempo para mais nada.